Hoje, vamos falar sobre como o Evangelho tem o poder de transformar vidas. Vamos começar com a história de um homem simples, mas que foi tocado de maneira extraordinária pela mensagem de Jesus. Uma história que, até hoje, continua a inspirar todos aqueles que a ouvem. A palavra de Deus nos ensina que o Evangelho não é apenas para os grandes, os sábios ou os poderosos, mas para todos, sem exceção. E uma das histórias que mais ilustra isso é a de Zaqueu, o coletor de impostos. Zaqueu vivia em Jericó, e ele era um homem rico, mas também era muito desprezado pela sociedade. Ele havia acumulado sua riqueza cobrando impostos de forma desonesta, e por isso era odiado pelas pessoas. No entanto, algo dentro dele mudou. Zaqueu ouviu falar de Jesus, e algo no coração dele desejava conhecer esse homem que estava curando, ensinando e transformando vidas. Ele sabia que sua vida estava vazia, apesar da riqueza material que possuía. Porém, havia um grande obstáculo para Zaqueu. Ele era baixo de estatura, e quando a multidão se aglomerava ao redor de Jesus, ele não conseguia ver nada. Mas isso não o fez desistir. Zaqueu teve uma ideia. Correu à frente da multidão e subiu em uma figueira para poder ver Jesus. Ele não se importou com o que as pessoas pensariam dele por estar fazendo algo tão incomum. Ele simplesmente queria ver o Mestre. E é aí que a história toma um rumo incrível. Quando Jesus passou por ali, ele olhou para cima, viu Zaqueu na árvore e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Imagine o coração de Zaqueu. Ele, um homem que era rejeitado pela sociedade, agora estava sendo chamado por Jesus para ser seu anfitrião. Jesus, o Filho de Deus, olhou para ele com compaixão, não se importando com seu passado ou suas falhas. Ele simplesmente ofereceu uma oportunidade de transformação. Zaqueu desceu rapidamente e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ali, em meio a essa visita inesperada, algo incrível aconteceu. O Evangelho tocou o coração de Zaqueu de tal maneira que ele tomou uma decisão radical. Prometeu dar metade de sua riqueza aos pobres e devolver 4 vezes mais a quem ele havia roubado. A transformação foi imediata, e o que antes parecia ser uma vida vazia de propósito, agora se encheu de generosidade e arrependimento genuíno. Essa história é um exemplo claro de como o Evangelho pode mudar uma vida em um instante. Zaqueu foi tocado pela graça de Jesus de uma forma que ele não poderia imaginar. Ele não só foi perdoador, mas também se tornou um homem transformado, disposto a reverter os erros de seu passado e viver de acordo com os princípios de Cristo. A lição para nós é clara. Não importa o quão longe você tenha ido, o Evangelho sempre tem o poder de transformar. Talvez você se sinta distante, como Zaqueu. Talvez sinta que sua vida está cheia de erros ou falhas. Mas a mensagem do Evangelho é clara. Jesus vê além de nossos pecados. Ele vê nosso coração e deseja transformar nossa vida. Ele não veio para os justos, mas para aqueles que precisam de cura, como Zaqueu. Ele veio para você e para mim. Portanto, se você sente que sua vida precisa de uma transformação, lembre-se de que o Evangelho é para todos. Ele pode mudar o que parece imutável. Ele pode tocar o seu coração e transformar a sua história, assim como fez com a vida de Zaqueu. Deixe-se ser tocado pela palavra de Deus e permita que ela transforme sua vida como fez com tantas outras ao longo dos séculos. Hoje, o Evangelho continua a ter o poder de transformar vidas. Se você abrir seu coração, como Zaqueu fez, a mudança será possível. Reflexão para o dia de hoje. Onde você precisa da transformação de Jesus? O Evangelho é para todos, e ele deseja alcançar o seu coração. Assim como Zaqueu, você pode encontrar em Cristo a verdadeira paz e a chance de recomeçar. Hoje, quero compartilhar uma história de transformação, de um encontro que mudou a vida de uma mulher. É a história de uma samaritana que encontrou algo mais do que apenas água naquele poço de Jacó.
ela encontrou a água viva que só Jesus pode oferecer. Em um dia comum, Jesus estava viajando com seus discípulos pela região da Samaria. E ao passar por um poço, ele decidiu descansar ali, enquanto os discípulos foram até a cidade comprar comida. Era o meio-dia, o calor estava forte, e foi quando uma mulher samaritana se aproximou do poço para tirar água. Ela provavelmente não esperava que sua vida fosse mudar naquele momento. Naquela época, os judeus e os samaritanos não se davam bem. Havia uma hostilidade histórica entre os dois povos. E para uma mulher samaritana, ser abordada por um judeu, especialmente em público, era algo inimaginável. Mas Jesus, ao invés de se afastar, se aproximou dela e pediu: "Dá-me de beber." A mulher ficou surpresa. Como poderia um judeu pedir água a ela, uma mulher samaritana? Era uma quebra de todas as normas sociais. E Jesus então respondeu: "Se tu soubesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Água viva. Jesus não estava falando da água que ela tirava do poço. Ele estava falando de algo mais profundo, algo que poderia saciar a sede da sua alma de uma vez por todas. A mulher, ainda sem entender completamente, perguntou: "Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva?" E Jesus explicou que a água que ele oferece não é uma água comum, mas uma água que sacia para sempre. Ele falou de uma água que, ao ser recebida, se torna uma fonte de vida eterna. Essa mulher estava buscando algo para preencher um vazio em sua vida, algo que a água do poço não poderia dar, mas a água viva de Cristo sim. Então, Jesus revelou algo pessoal àquela mulher. Ele sabia da sua vida, sabia dos seus relacionamentos, sabia que ela tinha tido 5 maridos e que o homem com quem ela vivia não era seu marido. Essa revelação a deixou maravilhada, e ela então compreendeu que estava diante do Messias, o Salvador prometido. No momento em que Jesus revelou a verdade sobre sua vida, essa mulher não ficou envergonhada ou intimidada. Ao contrário, ela se sentiu acolhida e amada. Jesus não a rejeitou pelos seus erros, mas a recebeu com compaixão, e isso a transformou profundamente. Ela então deixou seu cântaro de água e correu até a cidade para contar a todos sobre o homem que sabia tudo sobre ela, mas ainda assim a amou e a aceitou. Ela foi a primeira a levar o evangelho aos samaritanos, a primeira a compartilhar a boa nova de que o Messias estava entre eles. Essa história nos ensina tanto. Primeiramente, que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não vê a mulher pelo que ela fez, mas pelo que ela pode se tornar através da graça. Ela tinha um passado, sim, mas Jesus não a rejeitou. Pelo contrário, ele a usou para levar outros ao seu caminho. E também aprendemos que o evangelho é para todos, sem exceção. Jesus não se importou com as barreiras culturais, religiosas ou sociais. Ele foi até aquela mulher, a ouviu, a acolheu e a transformou. Ela experimentou a água viva de Cristo e, assim como ela, todos nós podemos ter acesso a essa mesma água que sacia nossa sede espiritual. Reflexão para o dia de hoje. Como você tem buscado saciar a sua sede espiritual? O Evangelho de Cristo é uma fonte inesgotável de água viva, e ele oferece essa água a todos que têm sede. Se você se sente vazio ou distante, lembre-se de que Jesus está oferecendo a você a chance de se transformar e de encontrar a paz que só Ele pode dar. Em Jericó, uma cidade antiga e cheia de história, havia um homem que passava os seus dias à beira do caminho, vivendo uma realidade difícil. Ele era cego. Esse homem não tinha como trabalhar, não podia ver o mundo ao seu redor, e sua vida era limitada por sua condição. Seu nome era Bartimeu. Era um dia comum, ou pelo menos parecia ser. Bartimeu estava sentado em seu lugar habitual, pedindo esmolas, esperando algum tipo de ajuda de quem passasse por ali.
Mas naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ele ouviu uma movimentação na cidade e as pessoas começaram a se agitar, falando de um homem chamado Jesus de Nazaré que estava passando por Jericó. Bartimeu não sabia exatamente quem era esse homem, mas sabia que algo de especial estava acontecendo. Ele já havia ouvido falar de milagres e curas, e logo uma esperança tomou conta de seu coração. Ele começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim!" Era um clamor desesperado, mas também cheio de fé. Ele sabia que, se Jesus pudesse curar tantas pessoas, ele também poderia curá-lo. Mas as pessoas que estavam ao redor começaram a repreendê-lo, pedindo que ele se calasse. Talvez pensassem que ele não fosse digno de receber a atenção de Jesus, ou talvez achassem que o clamor de um cego não era importante. Mas Bartimeu não se deu por vencido. Ele gritou ainda mais forte: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim!" E Jesus, ouvindo aquele grito, parou. Ele parou no meio da multidão e pediu que o trouxessem até ele. Essa ação de Jesus, que parou em meio à agitação da multidão, nos ensina algo importante. Jesus nunca é indiferente ao clamor de quem precisa de sua ajuda. Ele sempre ouve o coração daqueles que buscam a sua misericórdia. Bartimeu foi até Jesus e Jesus perguntou-lhe: "O que queres que eu te faça?" A resposta de Bartimeu foi simples, mas cheia de fé: "Mestre, que eu recupere a vista." Jesus então disse: "Vai, a tua fé te salvou." No mesmo instante, Bartimeu começou a ver novamente. Ele foi curado instantaneamente e sua vida nunca mais foi a mesma. O que aconteceu com Bartimeu é um testemunho poderoso do poder de Jesus de transformar vidas. Mas o mais impressionante é que a cura de Bartimeu não foi apenas física, mas também espiritual. Quando ele recuperou a visão, ele não só passou a ver o mundo ao seu redor, mas também começou a ver Jesus com olhos de fé. Ele seguiu a Jesus pelo caminho, agradecido e transformado. O milagre não foi apenas a cura de sua cegueira, mas também a cura de sua alma. Essa história nos ensina que, não importa quão desesperadora seja a nossa situação, Jesus está sempre disposto a nos ouvir. Como Bartimeu, muitas vezes estamos em situações difíceis, esperando por um milagre, esperando por uma resposta. Mas, assim como ele, devemos ter coragem de clamar a Jesus, não importa o que as outras pessoas possam pensar. O Senhor está sempre ouvindo aqueles que o buscam com fé. Além disso, a atitude de Bartimeu nos ensina que a fé é essencial para a transformação. Ele não só acreditou que Jesus poderia curá-lo, mas clamou com toda a sua força, sem se importar com os obstáculos ao seu redor. A sua fé foi a chave para o seu milagre. E nós também, quando clamamos com fé e confiança, podemos experimentar a intervenção de Deus em nossas vidas. Reflexão para o dia de hoje. O que você tem clamado a Jesus em sua vida? Onde você precisa de um milagre, seja físico, emocional ou espiritual? Lembre-se de que Jesus está ouvindo, e a sua fé pode ser o que abre a porta para a transformação em sua vida. Hoje, quero compartilhar uma história que revela o poder da cura e da compaixão de Jesus. Ela fala de um homem que, por muito tempo, foi rejeitado pela sociedade, um homem que vivia à margem, isolado da convivência com os outros. Ele era leproso. A lepra era uma doença terrível na antiguidade. Além das feridas físicas que consumiam o corpo, ela carregava um peso emocional e social enorme. Os leprosos eram considerados impuros e, portanto, afastados da comunidade. Eles viviam à parte, muitas vezes em colônias isoladas, longe de suas famílias e amigos, porque a doença era vista como algo contagioso e também uma espécie de maldição divina. Este homem, que a Bíblia nos conta ser leproso, já havia vivido anos em isolamento. Ele provavelmente já havia perdido a esperança de ser curado e muito provavelmente já havia se conformado com sua condição de rejeição. Mas, naquele momento, ele soube que Jesus estava perto.
Ele ouviu falar dos milagres que Jesus havia realizado, curando cegos, paralíticos, expulsando demônios, e algo dentro dele despertou. Ele sabia que se alguém pudesse curá-lo, esse alguém era Jesus. E foi assim que, com coragem e fé, ele se aproximou de Jesus. O Evangelho nos conta que o leproso se prostrou diante de Jesus e, com uma voz cheia de esperança, pediu: Senhor, se queres, podes me purificar. A atitude do leproso é algo incrível. Ele sabia que sua condição era difícil, talvez até sem solução aos olhos humanos. Ele não perguntou se Jesus poderia curá-lo. Ele sabia que Jesus tinha o poder para isso. Sua única dúvida era se Jesus queria curá-lo, se ele teria compaixão de um homem tão marginalizado pela sociedade. Jesus, vendo sua fé e a dor daquele homem, foi movido por compaixão. A Bíblia nos diz que Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Em um gesto de misericórdia e amor, Jesus tocou aquele homem, algo que ninguém fazia há muito tempo, porque tocar um leproso era considerado impuro. Mas Jesus, ao contrário de se tornar impuro, purificou aquele homem com seu toque. Ele disse: Eu quero, seja purificado. No instante em que Jesus falou essas palavras, a lepra daquele homem desapareceu. Ele foi curado instantaneamente. O que antes era uma vida marcada por dor, sofrimento e rejeição, agora se transformava em uma história de cura, compaixão e restauração. Mas há algo muito importante nessa história que precisamos entender. Jesus não apenas curou fisicamente aquele homem, ele o restaurou socialmente e emocionalmente. Ao tocá-lo, ele não apenas o curou da lepra, mas também o devolveu à comunidade. Ele o tirou do isolamento, da vergonha e da dor, e o trouxe de volta para o convívio social. O toque de Jesus foi um símbolo de sua compaixão, de sua vontade de restaurar não só o corpo, mas toda a vida daquele homem. É interessante notar que, após a cura, Jesus pediu ao leproso que não falasse a ninguém sobre o milagre, mas que se apresentasse ao sacerdote e oferecesse o sacrifício prescrito pela lei, como testemunho de sua cura. Jesus queria garantir que aquele homem fosse reintegrado à sociedade, respeitando os rituais da época, mas sem que se espalhasse rapidamente o milagre de forma a criar um grande alvoroço. Essa história nos ensina sobre a compaixão de Jesus e sobre o poder da cura divina. Não importa o quão profunda seja a dor ou o quanto você se sinta afastado ou rejeitado pela sociedade, Jesus está disposto a tocar sua vida. Ele vê a sua dor e deseja curar não apenas suas feridas físicas, mas também suas feridas emocionais e espirituais. A mensagem do Evangelho é clara: Jesus veio para curar os quebrantados de coração, para restaurar os rejeitados, para dar nova vida a todos aqueles que se aproximam dele com fé. Reflexão para o dia de hoje. Há áreas da sua vida em que você se sente isolado ou rejeitado. Jesus está disposto a tocar sua vida com sua compaixão e a restaurá-la. Clame a Ele com fé e confiança, sabendo que Ele pode curar todas as suas feridas, físicas e emocionais. Não há ninguém tão distante ou tão ferido que não possa experimentar o poder de sua cura. Hoje, quero compartilhar uma história que muitos de nós já ouvimos, mas que nunca perde o poder de nos tocar profundamente. É a história de um filho que se afastou, mas encontrou um amor incondicional ao voltar para casa. É a parábola do filho pródigo. Jesus, em uma de suas parábolas, contou a história de um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem, certo dia, pediu a seu pai a parte da herança que lhe cabia. Esse pedido em si era muito ousado e até cruel, pois ao pedir sua herança enquanto seu pai ainda estava vivo, o filho estava basicamente dizendo: eu não me importo com você, quero o que é meu agora. Mesmo assim, o pai, com amor e generosidade, dividiu sua propriedade entre os 2 filhos.
O filho mais jovem, então, pegou sua parte da herança e partiu para uma terra distante. Ele queria viver sua vida à sua maneira, longe da presença do pai. Ao chegar a esse novo lugar, ele começou a viver uma vida de excessos e prazeres, gastando tudo o que tinha em festas, em amigos interesseiros e em coisas que, no fim, não lhe traziam verdadeira felicidade. Mas, como sempre acontece, o dinheiro acabou. E quando a situação ficou difícil, uma grande fome se abateu sobre aquela terra, e o filho se viu sem recursos e em uma situação desesperadora. Para sobreviver, ele começou a trabalhar alimentando porcos, um trabalho humilhante, especialmente para um judeu que considerava os porcos animais impuros. Ele estava tão faminto que até a comida dos porcos lhe parecia boa, mas ninguém lhe dava nada. Foi nesse momento de total desesperança e humilhação que ele se lembrou de sua casa, de seu pai, e de como os servos de seu pai tinham uma vida melhor do que ele, mesmo nos piores momentos. Ele pensou: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Essa decisão de voltar para casa foi um grande passo de humildade para o filho. Ele sabia que não merecia ser tratado como filho, mas tinha a esperança de que seu pai, com sua grande misericórdia, o aceitasse de volta, mesmo como um servo. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele ainda estava distante de casa, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao seu encontro. Ele o abraçou e o beijou, sem esperar que o filho pedisse desculpas. O filho, com o coração arrependido, disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ao invés de repreendê-lo ou cobrar-lhe pelas suas falhas, imediatamente mandou trazer a melhor roupa, colocar um anel em seu dedo e preparar uma grande festa, dizendo: Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai não apenas o aceitou de volta, mas o recebeu com alegria e celebração. Para ele, o filho perdido tinha retornado, e isso era motivo de grande festa. A história do filho pródigo é um reflexo do amor incondicional de Deus por nós. Mesmo quando nos afastamos, mesmo quando nos perdemos em nossos próprios erros e escolhas, Deus sempre está pronto para nos receber de volta com braços abertos. Essa parábola também revela algo importante sobre o caráter de Deus. Ele nunca nos rejeita, não importa quão longe tenhamos ido. O filho pródigo poderia ter imaginado que nunca seria aceito de volta, mas o amor do pai era muito maior do que qualquer erro que ele tivesse cometido. Da mesma forma, o amor de Deus por nós é imensurável e está além de qualquer falha humana. No entanto, a parábola também nos ensina sobre o arrependimento. O filho não apenas voltou, mas reconheceu sua condição, pediu perdão e demonstrou um coração quebrantado. O arrependimento genuíno é o primeiro passo para restaurar o relacionamento com Deus. Deus espera de nós um coração sincero, pronto para voltar para Ele. Reflexão para o dia de hoje. Você tem se afastado de Deus em algum aspecto de sua vida? Lembre-se de que, assim como o pai da parábola, Deus está sempre disposto a nos receber de volta, não importa o quão longe tenhamos ido. Ele está esperando com braços abertos para restaurar e celebrar o nosso retorno. Não importa o que você tenha feito, Deus está pronto para perdoar e dar uma nova chance. A história que vamos contar agora nos fala sobre misericórdia, perdão e o poder transformador do amor de Jesus. É a história da mulher adúltera, uma mulher que, de acordo com a lei, deveria ser apedrejada, mas encontrou em Jesus não só a compaixão, mas também a oportunidade de uma nova vida. A história começa com Jesus ensinando no templo, rodeado por uma grande multidão de pessoas.
Ele estava compartilhando a palavra de Deus e muitos o ouviam com atenção. No entanto, os fariseus e mestres da lei, que estavam sempre tentando pegar Jesus em contradições para desacreditá-lo, encontraram uma oportunidade. Eles trouxeram até Jesus uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério. De acordo com a lei de Moisés, uma mulher adultera deveria ser apedrejada até a morte. Eles, então, fizeram uma pergunta a Jesus, tentando colocá-lo em uma situação difícil. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei, Moisés nos ordenou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles queriam que Jesus tomasse uma posição contra a lei, ou que ele contradissesse a própria lei de Moisés, de modo a poder acusá-lo. A situação parecia sem saída. Se ele dissesse para não apedrejá-la, poderia ser acusado de desrespeitar a lei. Mas se ele concordasse com a lei, poderia perder a sua reputação de misericórdia e perdão. No entanto, Jesus, como sempre, mostrou uma sabedoria imensa. Ele se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo, sem responder imediatamente. A multidão ficou em silêncio, aguardando sua resposta. Jesus então se levantou e disse: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Essa simples, mas profunda declaração fez com que todos que estavam ali se calassem. Eles começaram a refletir sobre suas próprias vidas e pecados. Um por um, os acusadores começaram a se afastar, começando pelos mais velhos, até que finalmente ninguém restou ali para acusar a mulher. Quando Jesus ficou sozinho com a mulher, ele a olhou e perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa resposta de Jesus foi surpreendente e poderosa. Ele não a condenou, mas ao mesmo tempo não ignorou o pecado. Jesus, com toda a autoridade divina, disse a ela: vai e não peques mais. Ele a chamou ao arrependimento, mas também lhe deu a oportunidade de uma nova vida, um novo começo. Ele a libertou da condenação e a orientou a viver de uma maneira diferente. O que Jesus fez ali foi mais do que simplesmente impedir que a mulher fosse apedrejada. Ele ofereceu a ela uma chance de transformação. Ele não fez vista grossa ao seu pecado, mas com misericórdia ofereceu-lhe perdão. O amor de Jesus não desconsidera o erro, mas transforma a vida daqueles que se arrependem sinceramente. Essa história nos lembra que, quando estamos diante de Jesus, não somos definidos pelos nossos erros, mas pelo seu perdão. Não importa quão grave seja o nosso pecado, Deus está pronto para nos perdoar e nos dar uma nova chance, se nos arrependermos de coração. Reflexão para o dia de hoje. Você tem se sentido acusado ou condenado por seus erros? Lembre-se de que, assim como Jesus disse à mulher adúltera, ele não veio para condenar, mas para salvar. Se você se arrepender e voltar para ele, Jesus oferece perdão, misericórdia e uma nova oportunidade. Não importa o quanto você tenha falhado, o amor de Jesus sempre estará disponível para restaurar sua vida. A história que vamos contar agora nos fala sobre misericórdia, perdão e o poder transformador do amor de Jesus. É a história da mulher adúltera. Uma mulher que, de acordo com a lei, deveria ser apedrejada, mas encontrou em Jesus não só a compaixão, mas também a oportunidade de uma nova vida. A história começa com Jesus ensinando no templo, rodeado por uma grande multidão de pessoas. Ele estava compartilhando a palavra de Deus e muitos o ouviam com atenção. No entanto, os fariseus e mestres da lei, que estavam sempre tentando pegar Jesus em contradições para desacreditá-lo, encontraram uma oportunidade. Eles trouxeram até Jesus uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério. De acordo com a lei de Moisés, uma mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte.
Eles, então, fizeram uma pergunta a Jesus, tentando colocá-lo em uma situação difícil. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, Moisés nos ordenou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles queriam que Jesus tomasse uma posição contra a lei, ou que ele contradissesse a própria lei de Moisés, de modo a poder acusá-lo. A situação parecia sem saída. Se ele dissesse para não apedrejá-la, poderia ser acusado de desrespeitar a lei. Mas, se ele concordasse com a lei, poderia perder a sua reputação de misericórdia e perdão. No entanto, Jesus, como sempre, mostrou uma sabedoria imensa. Ele se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo, sem responder imediatamente. A multidão ficou em silêncio, aguardando sua resposta. Jesus, então, se levantou e disse: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Essa simples, mas profunda declaração fez com que todos que estavam ali se calassem. Eles começaram a refletir sobre suas próprias vidas e pecados. Um por um, os acusadores começaram a se afastar, começando pelos mais velhos, até que, finalmente, ninguém restou ali para acusar a mulher. Quando Jesus ficou sozinho com a mulher, ele a olhou e perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa resposta de Jesus foi surpreendente e poderosa. Ele não a condenou, mas ao mesmo tempo não ignorou o pecado. Jesus, com toda a autoridade divina, disse a ela: Vai e não peques mais. Ele a chamou ao arrependimento, mas também lhe deu a oportunidade de uma nova vida, um novo começo. Ele a libertou da condenação e a orientou a viver de uma maneira diferente. O que Jesus fez ali foi mais do que simplesmente impedir que a mulher fosse apedrejada. Ele ofereceu a ela uma chance de transformação. Ele não fez vista grossa ao seu pecado, mas com misericórdia ofereceu-lhe perdão. O amor de Jesus não desconsidera o erro, mas transforma a vida daqueles que se arrependem sinceramente. Agora, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Se você sente que, assim como a mulher da história, tem se afastado ou se sente condenado por seus erros, saiba que Jesus está estendendo a mão para você. Vamos orar juntos, pedindo a Ele perdão e a força para viver uma vida nova. Senhor Jesus, obrigado por seu imenso amor e misericórdia. Hoje venho diante de Ti com um coração arrependido, reconhecendo meus erros e pedindo o seu perdão. Sei que, assim como a mulher adúltera, eu também sou merecedor de condenação, mas sei que em Ti encontro a graça e o perdão que transformam minha vida. Me ajuda a viver de maneira diferente, a seguir o Teu caminho e a refletir o Teu amor para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e sentiu algo em seu coração, lembre-se, assim como Jesus não condenou a mulher, Ele não te condena. Ele te oferece uma nova chance de viver em paz e liberdade. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares, para que mais pessoas possam experimentar o amor e o perdão de Jesus. E não se esqueça de seguir nosso canal para continuar acompanhando outras histórias inspiradoras que podem transformar a sua vida. Que Deus abençoe a sua jornada.